Bom, quais que são as vulnerabilidades mais comuns que a gente encontra em criptossistemas da vida real? Bom, é difícil a gente pensar que alguém vai achar do nada uma vulnerabilidade no AES, ou no SHA-SHA, ou no RSA, ou nos algoritmos de curvas elípticas, ou no NTRU, no Crystals, assim, do nada, depois de todo o escrutínio que eles passaram. Até é possível, mas aí isso daí vai ser amplamente divulgado, as pessoas vão descontinuar o algoritmo, né? Mas na prática, os sistemas eles podem passar por muitas outras dificuldades, mesmo que eles utilizem primitivas que sofreram escrutínio e que são respeitadas, né? Alguns dos problemas mais comuns são geração inadequada de números aleatórios, então é bastante difícil gerar números aleatórios de forma correta, tá? A gente viu que existem primitivas criptográficas que podem ser usadas para gerar números pseudo-aleatórios. Por exemplo, a própria cifra de fluxo gera um fluxo de números pseudo-aleatórios antes de se misturar com a mensagem para compor um criptograma. Mas o que a gente usa como chave dessa cifra de fluxo? Então, esses algoritmos que geram números pseudo-aleatórios, mesmo quando são algoritmos que a gente diz que são fortes criptograficamente, porque existem também algoritmos que não são fortes, que não são feitos para serem usados em criptografia, que são feitos só para simulações numéricas. Às vezes as pessoas utilizam um algoritmo incorreto, tá? Então, mesmo os algoritmos que têm força criptográfica, dependem do que a gente chama de semente ou de algum tipo de chave para eles terem um ponto de partida. E isso daí, por sua vez, também precisa ser aleatório. Então, de onde que vem o primeiro dado aleatório que é utilizado? Isso é complicado. Sistemas reais geralmente utilizam fontes físicas de números aleatórios, por exemplo, ruído térmico. Alguns mais avançados utilizam até efeitos quânticos, né? Tentar formar um estado que tem probabilidade mais próximo possível de 50% de dar zero e mais próximo possível de 50% de dar 1, e daí medir esse estado. Então, até isso existe em sistemas mais caros. Mas nem isso é perfeito, porque a eletrônica que faz essas medidas pode ter problemas. Tá? Às vezes esse tipo de sistema também não está disponível, às vezes é necessário fazer medidas, por exemplo, de padrões de acesso à rede, de padrões de digitação do usuário no teclado e movimento do mouse. E a gente tem um problema porque a gente não coletou ainda informação suficiente para ter algo próximo de aleatório perto do momento em que o computador é ligado, durante o boot dele. Então existe aí uma série de dificuldades para a gente conseguir gerar números aleatórios na prática. Segunda vulnerabilidade comum, o uso de algoritmos obsoletos. Então, por exemplo, algoritmos como MD5 e SHA-1 são algoritmos de hash que já foram considerados seguros, mas hoje em dia se conhece colisões. Tá? Eles ainda podem ser usados para algumas aplicações não criptográficas, por exemplo, verificar integridade de downloads quando você não tem a previsão de que você está sofrendo um ataque, por exemplo, quando o próprio download já foi protegido por HTTPS, né? Às vezes ocorreu a corrupção por um erro de software do seu lado. Aí você pode usar um MD5 ou um SHA-1 para verificar a integridade desse arquivo para tentar se resguardar de um erro de software e não de um adversário, né? Então, ou de algoritmos que são simplesmente inadequados ao problema, o uso incorreto de primitivos, parâmetros incorretos, tamanhos de chave mal dimensionados. O terceiro problema comum são problemas no armazenamento ou distribuição de chaves criptográficas. Como que a gente faz para distribuir as chaves?
gente viu que tem uma série de problemas relacionados a isso. A gente fez uma proposta baseada em autoridades certificadoras, né? Mas será que isso resolve todos os cenários possíveis nos quais a gente vai querer usar a criptografia? Quarto, validação insuficiente de chave pública e certificados. Então, mesmo quando é utilizada essa estrutura de autoridades certificadoras, infraestrutura de chaves públicas, nem sempre ela é implementada corretamente. E quinto, canais laterais em implementações de criptografia. Canais laterais são vários detalhes de implementação que não estão relacionados diretamente ao código ou à lógica. E a gente pode categorizar em vários subtipos. Por exemplo, tratamento de erros. O que acontece com eventuais erros durante a execução do algoritmo? Temporização. Será que dependendo de características dos bits de entrada das funções que a gente está usando para fazer as operações criptográficas, o tempo de execução não vai variar? Será que isso não revela informações a respeito dessas entradas? Potência. Mesma coisa. Será que a variação no consumo de energia não revela informações sobre as entradas do nosso algoritmo? Eletromagnéticos ou acústicos, emanações de radiofrequência ou vibrações do equipamento. Será que eles não revelam informações sobre o que está sendo processado, os dados que estão sendo processados? Remanescência, recuperação de dados latentes. O que é isso? Por exemplo, eu tenho acesso físico a um dispositivo e congelo a memória para conseguir recuperar os dados que estão nessa memória depois. E lá pode ter chaves. E, por fim, injeção de falhas, alteração no fluxo de execução ou valores intermediários. Então isso é muito comum em sistemas embarcados. Às vezes a gente pode querer proteger do usuário do sistema embarcado para ele não conseguir obter uma chave que foi colocada lá pelo fabricante. Isso é muito difícil, porque ele pode tentar abrir esse equipamento, tentar injetar falhas por meio de variações de corrente. Será que o algoritmo vai continuar se comportando bem? Será que ele não vai apresentar um erro que vai revelar alguma informação a respeito da chave? Então isso é muito complicado. Agora a gente vai apresentar alguns exemplos da vida real de cada uma desses maiores problemas, né? Então, geração inadequada de números aleatórios aconteceu várias vezes ao longo da história, aqui são só alguns exemplos. Em 2008 a gente teve uma vulnerabilidade no Debian. Um desenvolvedor do Debian viu que estava dando um warning em um código do OpenSSL, tentou lá ingenuamente corrigir o warning, até discutiu isso na lista de e-mails abertamente. Ninguém percebeu na hora, essa mensagem foi mandada em 2006, ninguém percebeu na hora que ele estava discutindo que ele estava fazendo besteira. Foram perceber a falha só 2 anos depois. E durante esse tempo o Debian ficou gerando pares de chaves fracos, porque o algoritmo que era usado para gerar números aleatórios, para tornar essas chaves aleatórias, estava com problema. Ele estava um buffer que era para conter dados aleatórios, ele estava zerando boa parte desse buffer. Então isso levou à utilização de pares de chaves inseguras em diversos sistemas. Inclusive, hoje existe um repositório no GitHub que você pode baixar chaves privadas correspondentes a várias chaves públicas dessa classe de chaves fracas e tentar usar essas chaves para entrar em sistemas SSH que, porventura, tenham autorizado chaves geradas nessa época aí. Em 2010 foi encontrada uma vulnerabilidade no PlayStation 3, então o PlayStation 3 tem um esquema de verificação de assinatura para impedir que você suba o seu próprio código nele. Então a Sony quer que você execute apenas o sistema operacional da própria Sony no console, supostamente para evitar pirataria e cheating em jogos, né? Mas isso também
acaba fazendo com que você não consiga exercitar todos os seus direitos de uso do seu aparelho, né? Executar o sistema operacional que você quiser. De repente colocar um Linux. Por um tempo eles até permitiram colocar Linux no PlayStation 3, né? Mas depois teve versões mais novas de firmware que eles retiraram essa possibilidade. O pessoal acabou achando uma vulnerabilidade que eles faziam uma assinatura cujo algoritmo dependia do uso de números aleatórios para entrada e eles usaram um gerador que era fraco. E nós temos o caso da urna eletrônica brasileira, em 2012, uma equipe coordenada pelo Diego Aranha, na época que ele dava aula na UNB. Eles fizeram um grep no código da urna eletrônica durante um teste público de segurança promovido pelo TSE, procurando por possíveis rotinas que não deveriam estar sendo usadas naquele código. Eles acabaram encontrando uma linha srand time null que basicamente inicializa o gerador de números aleatórios padrão do C, que é um gerador que não foi criado para ser usado com criptografia. É um gerador que até para simulações numéricas é ruim, quanto mais para criptografia, tá? Extremamente previsível. E para piorar, eles usam uma semente aqui que é impressa num documento público, que é o horário no qual a votação começou. Tá? Então, ou seja, é possível reproduzir com exatidão, não precisa nem tentar várias sementes diferentes, é possível reproduzir exatamente a sequência de números aleatórios que foi gerada pela urna durante a votação. E daí, com isso, ele conseguia desembaralhar o arquivo de votos da urna e saber em quem cada pessoa votou, tá? Só com base em documentos e arquivos públicos. Isso foi corrigido depois, né? Mas é interessante ver num sistema aí desse porte esse tipo de falha. Vamos agora para um outro problema, o uso de algoritmos inadequados ao problema que se está tratando. Bom, como eu falei para vocês, é importante para fazer verificação de integridade quando você tem a possibilidade de um adversário te atacando, utilizar a função resumo criptográfico, utilizar hash, tá? E daí a gente tem uma empresa que presta serviços para Banco do Brasil, Caixa, Itaú e diversos outros grandes bancos, que é a Gás Tecnologia. Eles colocaram lá uns códigos de verificação de integridade, chamaram de hash, mas isso aqui não é um hash de verdade, se a gente for ver qual algoritmo está sendo utilizado. É CRC32. CRC32 é um algoritmo muito utilizado em protocolos de rede, por exemplo, o Ethernet, que vocês usam no computador de vocês, usa CRC32 para verificação de integridade, mas isso só serve para verificar contra erros acidentais, tá? Problemas de transmissão acidentais, problemas eventualmente de hardware acidentais. Não serve quando a gente tem a possibilidade de um adversário estar alterando as mensagens que estão sendo trafegadas. O adversário consegue facilmente causar colisão. Basicamente, ele tem que inverter um sistema de equações, resolver um sisteminha de equações, ou, se ele não tiver conhecimento de matemática, basta ele tentar todas as 2 elevado a 32 possibilidades, que também não é nada do outro mundo, também é algo relativamente rápido. Com isso, ele consegue gerar um outro arquivo que tem o mesmo CRC32. Com isso aí, era possível, quebrando essa verificação de integridade, era possível executar código arbitrário em máquinas de correntistas desses bancos. Então, basicamente, eu conseguia mandar para vocês um link de uma página maliciosa minha. Se vocês fossem correntistas do banco e tivessem instalado esse plugin de segurança, ao entrar nesse link malicioso e executar automaticamente código no computador de vocês, sem precisar de nenhuma intervenção de vocês. Tá? Então essa falha é uma falha que eu reportei, tá? Em 2010. Depois ela acabou sendo corrigida e eles trocaram esse CRC32 por um
SHA-512, se eu me lembro bem. Ou foi um SHA-256, mas foi um hash considerado seguro, função resumo criptográfico, pela qual eles trocaram. Bom, outro problema, problemas na distribuição de chaves criptográficas. Em 2017, isso aqui foi uma equipe que participou dos testes de segurança públicos, da qual eu fazia parte, tá? E a gente encontrou uma vulnerabilidade na forma como estava sendo feita a cifração do cartão que é usado para instalar o software da urna eletrônica. Então, o que acontece? Esse cartão ele é cifrado para que, se você tiver acesso a um cartão desses, você não consiga ter acesso ao código da urna eletrônica. E no caso da urna eletrônica, isso é importante porque as chaves que assinam os resultados da eleição, elas estavam dentro do código da urna. Tá? Isso não é mais verdade hoje, desde as eleições de 2020 as urnas foram trocadas, hoje são usadas urnas que armazenam as chaves de assinatura em um dispositivo de hardware específico. Mas antes das eleições de 2020 isso não era verdade e as chaves de assinatura vinham junto com o software. Então esse software tinha que ser cifrado de alguma forma. E onde que era colocada a chave para cifrar esse software? Embaixo do tapete, dentro da própria mídia. Tá? Então a gente encontrou essa chave e conseguiu decifrar a mídia. Então, problema na distribuição de chaves criptográficas também em um projeto aí de relevância nacional. Tá? Acabou sendo corrigido com a troca de equipamentos e utilização de equipamentos que armazenam chaves em um dispositivo de hardware específico protegido por uma malha que detecta se alguém tentar abrir essa malha e interferir com o chip. Outro problema, validação insuficiente de chave pública e certificados. Então a gente tem duas vulnerabilidades interessantes. Aqui uma recente no Windows, permitia gerar certificados falsos porque um determinado tipo de certificado não era verificado da forma correta pela API do Windows. E essa vulnerabilidade no macOS X e no iOS é bastante curiosa porque ela se deu por conta de um suposto erro de digitação. Tá? Então aqui tem uma linha good to fail duplicada. As pessoas demoraram para perceber isso porque ela está identada. Mas quem sabe C sabe que dentro do if está só a primeira linha, a outra está fora. E um certificado devidamente forjado era capaz de passar pela verificação como verdadeiro, mesmo sendo falso, né? Tá? Se eles se aproveitassem desse go to fail aqui, que está a mais. Isso é bastante curioso porque isso aí foi comitado num repositório Git lá da Apple e ninguém percebeu por um tempão. Tá? Infelizmente, essa parte do código, né, é uma versão customizada pela Apple do OpenSSL, era aberta e alguém conseguiu perceber e alertar eles. Por fim, a gente vai mostrar alguns exemplos de canais laterais, só alguns tipos de canais laterais, não vou ser exaustivo, não vou mostrar todos os tipos possíveis, mas temporização tem um caso extremamente comum que é importante alertar vocês. Existem funções na biblioteca padrão do C, main CMP e strcmp. O que elas fazem basicamente é comparar caractere por caractere. A hora que eles verificam que o caractere é diferente, ou seja, vai daqui V diferente de 0, ele sai desse loop e já retorna. Isso significa que o tempo vai variar, né? Se a gente está comparando uma string que é secreta com uma string que é a entrada do usuário,
O usuário pode tentar todos os caracteres possíveis para o primeiro caractere, medir o tempo. Daí ele sabe o que demorou mais, ele determina o primeiro caractere. Aí ele deixa esse primeiro caractere fixo e tenta determinar o segundo, tentando todos os possíveis. E assim por diante. Aí, em vez dele gastar um tempo exponencial para tentar todas as entradas possíveis, ele vai gastar um tempo linear com o tamanho da entrada. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual você nunca deve fornecer dados sensíveis como entrada para esse tipo de função. Tomar cuidado com outras linguagens também, linguagens de alto nível, como o Python. A gente tem que tomar cuidado para ver se o comparador que a gente está usando, às vezes pode ser o próprio igual a igual. Tem que tomar cuidado, olhar a documentação direitinho para descobrir se ele funciona com tempo constante ou não com a estrutura que a gente está utilizando, a estrutura de dados que a gente está utilizando, caso ela contenha dados sensíveis. E por fim, um outro exemplo de canal lateral, tem esse artigo do Genkin et al., 2015, é bastante interessante porque eles conseguiram extrair uma chave que estava sendo usada por um software que estava fazendo criptografia nesse laptop, sem precisar abrir o laptop e mais, sem precisar colocar um fio no laptop. O que eles fizeram foi que eles colocaram o fio no corpo de uma pessoa, essa pessoa só tocou em uma parte metálica do laptop, isso já foi suficiente para medir um sinal elétrico capaz de revelar bits da chave. Então, com isso, a gente tem as considerações finais. Mais importante de tudo, não invente sua própria criptografia, a menos que esse seja o seu trabalho, é claro. Então, não invente suas próprias primitivas, use primitivas consagradas, a menos que você tenha se especializado pra caramba, tenha aprendido todas as técnicas de criptanálise que são utilizadas, aí você pode tentar propor uma primitiva, mas você não vai sair usando ela direto também. Você vai apresentar para a comunidade para que a comunidade possa avaliar a sua primitiva e dar opinião e tentar outras técnicas de criptanálise antes que ela comece a ser usada em produção. Tá? Mesmo se esse for o seu trabalho, tem todo um processo, não é simplesmente você chegar e começar a usar. Não faça sua própria implementação de primitivas consagradas. Então a gente viu que existe diversas categorias, né, de canais laterais que podem ser usados para atacar implementações de software de primitivas. Como que você vai garantir que você não está vazando não está vazando dados por temporização, por exemplo? Então é necessário muita experiência sobre implementação de software para você ter essas garantias. De fato, várias bibliotecas bastante usadas tiveram problemas com canais laterais de temporização que acabaram sendo corrigidos, mas isso demorou bastante tempo para se obter confiança de que essas bibliotecas não tinham esses problemas. Né? Então, utilize implementações consagradas, tá? Utilize bibliotecas de software consagradas escritas por especialistas em criptografia. Trabalhe no nível de abstração mais alto possível para sua aplicação. Então, evite usar diretamente as primitivas. Se existir um protocolo pronto, já consagrado para o que você precisa fazer, use-o. Então, não tente inventar formas de compor as primitivas, ou mesmo inventar o seu próprio protocolo de rede, se, por exemplo, o TLS resolve o seu problema. Tá? Só faça isso mesmo se você estiver tentando inovar em alguma coisa, senão não tem sentido. E tenha muita atenção às premissas das implementações, protocolos, algoritmos que você está utilizando, lendo muito atentamente a documentação.